Quando nós falamos de prática religiosa da Amazônia, eu sou natural da região, sou de Manaus, sou frade capuchinho e vivi parte da minha vida na fronteira com a Colômbia e o Peru, tendo contato na região do Alto Solimões com diversas comunidades indígenas. Falar da Amazônia é você pensar uma região que é particular quando nós olhamos para o Brasil. Do ponto de vista geográfico, ecológico, do ambiente, até mesmo do ponto de vista humano, a maior concentração dos povos indígenas ainda se encontra na Amazônia. Ali residem populações chamadas de povos da floresta, sobrevivendo na base ainda do extrativismo e da floresta. Por essas e outras características, a Amazônia é um mundo complexo. E a evangelização da Amazônia aconteceu sobretudo em virtude das congregações religiosas. Por ali passaram figuras ilustres, como Samuel Fritz, o jesuíta, seu diário muito conhecido, ainda hoje estudado pela antropologia. O padre Tastevan, na região do Médio Solimões. E praticamente na minha pesquisa de mestrado, já é uma pesquisa a partir da graduação que eu iniciei, e levo à frente essa pesquisa, estudar uma figura no Alto Solimões, um capuchinho que viveu 31 anos dentro de uma tribo indígena. Os impactos e tentar compreender o modo como este padre religioso, ele apresenta e vive essa dimensão da fé católica no meio de uma comunidade indígena. Ora, a Amazônia, sem via de dúvida, ela sofreu mutações grandiosas nos últimos tempos. E mesmo do ponto de vista religioso, se faz necessário, e aí a professora Renilda, me parece que tem um trabalho inicial sobre isso, um mapeamento, por exemplo, na cidade de Manaus, sobre os lugares onde existem as religiões de matrizes africanas. É um trabalho inicial, né? Está se fazendo os primeiros esboços de tentar identificar isso. Porque a Amazônia, de modo geral, ela é cristã, né? Se você vê os dados do IBGE, você vai verificar isso, né? Há controvérsias nos dados, porque, inclusive, na ordem da classificação, é claro que os grupos de minorias, eles acabam por uma série de questões desaparecendo dos dados, né? Existe, inclusive, uma professora da UFRJ fazendo uma leitura dos dados do IBGE sobre as religiões de matrizes africanas no Amazonas. O próprio catolicismo, ele sofre muitas diferenças, mudanças nos últimos tempos. O catolicismo da Amazônia é um catolicismo marcado profundamente pelo sincretismo religioso. É o catolicismo das procissões, é o catolicismo que não coloca de lado as rezadeiras, as benzedeiras, né? Que traz para dentro das suas ações litúrgicas e celebrativas elementos de tradições indígenas. Mas, por outro lado, nós temos um avanço, nesses últimos tempos, dentro do próprio catolicismo, do neopentecostalismo, né, das religiões pentecostais na Amazônia, de modo geral. E essas religiões, elas têm uma incidência sobre o modo como, quer sejam as religiões de matrizes africanas, quer sejam as comunidades indígenas, sofrem os impactos dessas formas de evangelização na Amazônia. O recuo também da igreja nas grandes periferias, da igreja católica, e uma presença de conservação nos centros urbanos. Nos últimos anos a gente percebe esse deslocamento,
esse movimento da igreja. Em Manaus existe um esforço da minha congregação, dos capuchinhos, de criar um espaço de diálogo com as religiões de matrizes africanas. A igreja do centro de Manaus, a igreja de São Sebastião, é um lugar por excelência de diálogo e de trânsito dessas diversas experiências religiosas. É claro que nós temos na cidade de Manaus 15 pais e mães de santos foram assassinados nos últimos 5 anos. São dados que chamam a atenção. E como a igreja se coloca, a igreja católica se coloca diante desses que são considerados desafios, né? Nós temos essa iniciativa dos frades de diálogo com as comunidades indígenas e com as religiões de matrizes africanas. Temos a Arquidiocese de Manaus, na figura do arcebispo, que é uma figura muito aberta para isso. Mas, por outro lado, nós temos esse movimento das religiões neopentecostais que dizimam, que fazem um serviço que nós já conhecemos, que inclusive, de alguma forma, nós, a Igreja Católica, de alguma forma também, ao longo da sua história, já se serviu para isso também. E hoje existe uma tentativa de resgate cultural, de estar nas comunidades indígenas, para, a partir de dentro, dialogar com essas pessoas, sobretudo, não mais no sistema, no modelo de evangelização que se limita a colocar Bíblia, a colocar dogmas, verdades de fé católica. Hoje nós temos uma comunidade no meio do grupo da etnia ticuna, há mais de 100 anos dos capuchinhos no Alto Solimões. São mais de 100 anos tentando dialogar com essa comunidade indígena. Existe um esforço de aprender a língua, existe um esforço de, sobretudo na questão dos direitos indígenas, fazer com que a missão seja muito mais para valorizar isso, os direitos, a vida, a terra, e em função disso, o trabalho dos frades estão ali, nessa tentativa de ser uma ponte de diálogo entre a sociedade branca e junto com a igreja está lá naquele lugar, mas como fazer para que a nossa atividade não seja uma atividade que repita aquilo que há 100 anos atrás se fez, né? Como ressignificar a nossa presença nesses espaços que tem um ritmo, que tem uma cadência própria e que tem outras cosmologias que nos ajudam, inclusive, a repensar a nossa própria identidade como católicos, né? A pensar a Amazônia, pensar no documento de Santarém, um documento quase que engavetado, que seja nas grandes discussões da Igreja da Amazônia, mas já em 72 os bispos da Amazônia selavam esse compromisso da Igreja da Amazônia com o CIMI, né, de valorização da cultura indígena, de resgate e de ressignificar a presença da Igreja nesses espaços. A partir de 72, a Igreja da Amazônia tem uma grande tarefa, uma grande tarefa de se recolocar dentro das cosmologias indígenas, tentando dialogar e valorizar a cultura indígena. Hoje nós temos um trabalho de resgate da cultura ticuna, né? Tem um evento a cada ano de Festival da Música Indígena, né? Que é um esforço de resgatar os instrumentos, né? De resgatar a língua dentro dessa comunidade indígena, né? E a partir deles mesmos, fazendo com que eles sejam protagonistas do resgate das próprias identidades culturais. Penso que o diálogo interreligioso na Amazônia é urgente, né? Quando pensamos que em 2016 os jornais, os periódicos da região denunciavam o assassinato desses pais e mães de santo,
É impensável nos dias de hoje nós pensarmos, qualquer que seja a expressão religiosa, nos dê respeito pelo lugar sagrado dos outros. Pensar a fé, a atividade missionária, é pensar o respeito pelo outro. E as práticas missionárias na Amazônia passam por isso aí. Pronto. Vamos abrir espaço para depois. Antes de a gente começar a tocar nessa questão da espiritualidade indígena, e eu vou trazer a pagelança pelos pajés, eu trago um poema e depois uma música que ambos são de minha autoria, e eu fiz justamente para falar dessa questão dos pajés. Ouvi a primeira fala do nosso amigo Anderson, ouvi o Frei, que conversa numa mesma linguagem que a sua fala também, é muito a minha fala nesse sentido. E aí eu quero dizer para vocês assim, que o ritual dos povos indígenas é muito bonito, é lindo, mas quando o Frei diz que a igreja pentecostal entra e entra forte, hoje, eu falo do hoje, justamente é destruindo com essa ritualidade, esse sagrado, tira o pajé, desequilibra na sua cultura espiritual a aldeia e ela fica vulnerável para qualquer outra coisa, qualquer outra ação. E como é que acabam com o nosso ritual? Iacitua significa lua cheia. Iaci é a lua. Euaraci é o sol. Aua é homem. Maitine, Aua é povo. Maitine é homem. Mapiritua é bicho preguiça. O que eu estou dizendo aqui é porque vocês vão ouvir no poema, tá? Para já traduzir. E o poema diz assim: agora a gente pegou a maraca, bora fazer só só uma base do poema. Isso. Pode ficar só assim, ó. Isso. Em noite de Iacitua, o pajé convoca a nação. Tambores ecoam na aldeia, começa a celebração. Dentro da uca sagrada, o pajé inala o tauari. E no transe, evoca os seres da mata, vem Mapiritua, a curupira, o mapinguari. A metamorfose anuncia a presença do sobrenatural. Na sua forma se vê a magia, ora aua, ora animal. O que era um culto sagrado guardado como ouro ancestral, o branco achou que era pecado, invadiu meu ser espiritual. Deixei de ser filha de Euaraci. A cruz se tornou meu sinal. Proibiram minha dança dizendo: não existe mais o teu ritual. Muraci, Muraci, Guarapajé, Guará. Muraci, Muraci, Guarapajé, Guará. Quer vir, Beto? Quer vir? Muraci, Muraci, Guarapajé, Guará. Vambora? Muraci, Muraci, Guarapajé, Guará. Muraci, Muraci, Guarapajé, Guará. Muraci, Muraci, Guarapajé, Guará. Bate o pé assim, ó. Tambor, chama. A cura sagrada na aldeia recebi. Pajé com cachimbo, reze dançar assim. Então o corpo para o encontro
energia do homem com o sobrenatural. Muraci, Muraci, Guarapazé, Guará. Muraci, Muraci, Guarapazé, Guará. Muraci, Muraci, Guarapazé, Guará. Muraci, Muraci, Guarapazé, Guará. Um pedacinho da música para vocês. Heriberto Barroso. Muraci, que é a música desse, que eu falo do pajé, a letra toda traz a história que minha avó me contou. Eu nasci em Belém de Solimões, aldeia de Cuna, sou cambeba, nasci em 79, no momento que os Ticuna estavam tendo contato, né, mais de perto com a FUNAI Tabatinga. E minha avó conta que eu estava atravessada na barriga de minha mãe, não conseguia nascer, chamaram Frei Arsênio, na época vivo, hoje falecido, também capuchinho, né? E aí Frei Arsênio chegou, me criei na casa de Frei Arsênio, né? Gostava de falar assim, que é italiano, né? E aí Frei Arsênio veio, mas mesmo assim eu estava atravessada na barriga da mamãe, ia acabar morrendo as duas. As Ticuna viraram a mamãe de cabeça para baixo, arrumaram para poder, defumaram ela, né, teve canto, e aí o Frei Arsênio conseguiu fazer o parto. Então ele fez o parto. Minha avó disse que eu vim pelo pé, ele puxou pelo pé, né? Então ele conseguiu fazer esse parto, uma dificuldade muito grande. Mamãe teve hemorragia, quase morre. Mas conseguiu, hoje estou viva, ela também, para contar a história, né? E depois do nascimento, um ritual para que eu tivesse uma boa saúde, e mesmo assim ainda peguei começo de uma pneumonia muito forte, e elas, junto com minha avó, que minha avó Assunta, chamava Assunta, era considerada como uma pajé dentro da cultura ticuna de Belém de Solimões, e conhecedora de várias ervas, ouvia ela fazer muita cura, inclusive curar hérnia com remédio da mata. E a minha avó era professora, foi uma das primeiras professoras a ir para a aldeia Belém de Solimões e lecionar, ensinar português e a fazer conta. Porque até então existia o famoso regatão, que a Frei Arsênio fala sempre de um tal Jordão, que explorava os Ticuna daquele lugar, em troca, fazia eles produzirem farinha, banana, e sempre eles estavam devendo. É o famoso regatão, né? Das nossas barrancas aí. E a pagelança, ela é fundamental na cultura indígena, porque ela é o eixo de uma aldeia. O pajé, ele é a espiritualidade, ele é o médico da floresta. Dele vem as curas. Para realizar uma cura espiritual ou física, basta que ele tenha um maracá em suas mãos, um mantra ou um canto que ele executa naquele momento, e a sua dança. Nesse momento, quando ele balança o maracá, que esse instrumento não é qualquer instrumento, esse é um instrumento sagrado na cultura indígena. Por quê? Primeiro que ele é feito com uma cabaça. Isso aqui é uma cuia. A cuia, a função dela é neutralizar energias negativas. Quando se tem o corpo está sentindo o corpo carregado, meio capenga, meio panema, como disse o menino lá. O que é panema? A panema é aquela pessoa que foi pescar, é o famoso azar, né? Para o outro. Ou vai pescar, não pegou nada, tu está com panema. Tem que ir no pajé para o pajé benzer para tirar a tua panema. Então, essa é a panema, né? E aí nós temos as outras figuras que vêm. A matinta. Quem é a matinta? É uma mulher que veste preto, que assobia e que entra na casa das pessoas e que muitas vezes assusta porque ela é muito feia,
Quem a viu já diz que ela é uma mulher feia, e muitas vezes ela é uma encantada. Ela foi uma mulher da redondeza que foi encantada, sofreu um encantamento, virou Matinta, né? E a Matinta, ela assobia. Em Pedrinho de Solimões, a gente cansou de ouvir assobio de Matinta. E minha avó dizia, olha, hora de dormir, Matinta está passando. Daqui a pouco ela vem aqui querer comer. Então deixa eu logo botar uma comida, tirar uma comida da panela, botar no prato, porque se ela vier, ela não vai perturbar, ela já come e vai embora. Então, a Matinta, ela é esse ser, mas a Matinta, uma pinguaria, o curupira, ou a curupira, como queira, se tem o macho, tem a fêmea, Iara, mãe d'água, são os seres encantados, os seres que povoam a mata, que povoam o rio, porque, como bem disse lá o colega, abaixo do rio existe o mundo dos encantados, que é o mundo das águas. Por isso, o Omágua é o povo das águas. Nós somos o povo que habita as águas. E também somos o povo filho dos encantados. Meu avô bem dizia que nós somos neto de Boto, bisneto de Boto, né? E o Boto é essa figura importantíssima que, além de ser aquele encantado do lugar, que encanta, que faz as encantarias, ele também é aquele que meu avô dizia, o Tucuxi, eles são os soldados. O Boto Rosa são, na classe da patente, são os mais elevados, né? Os coronéis e tal. Então, ele falou que uma vez mataram um Boto Rosa e, de repente, na casa do Ribeirinho, chegaram vários soldados, a prender ele. Aí ele falou, mas o que foi que eu fiz? Não, o senhor matou um general nosso. Não, eu não matei homem nenhum, não matei ninguém. O senhor matou um general nosso. E nós viemos lhe buscar para lhe prender. Você vai ficar preso pelo crime cometido. Aí o meu avô disse que chegou perto do rio e disse, feche seus olhos. Você não vai fechar não, você vai ter que fechar seus olhos. Mas por quê? Porque você vai mergulhar no rio, vai para o nosso mundo. Aí fechou, mergulhou no rio. Isso meu avô contando que o pescador que estava contando. Quando ele chegou lá, era o mesmo mundo que nem tinha na cidade. Tinha cadeia, tinha escola, tinha rua, tinha tudo isso agora. Você vai ficar preso porque o que você matou lá foi um general nosso, que é um Boto. E agora você vai pagar pelo crime que você cometeu. Então é isso. Existe essas encantarias e na hora que o pajé está realizando sua cura, ele evoca esses seres. Ele chama para ajudar essa espiritualidade. Por quê? O que é espiritualidade para nós indígenas? Aqui nós temos esse mundo que nós estamos vendo, um conhecendo o outro, um vendo a cara do outro, tudo que tem dentro desse território. Mas existe o mundo espiritual. O mundo para onde vai o espírito dos guerreiros que morreram e que fizeram muita coisa, o espírito do pajé. O pajé não morre. Quando o pajé está para morrer, ele some na mata e se transforma em onça. Onça pintada. Daí vem a onça como um animal sagrado para a cultura dos povos indígenas. Para a cultura cambeba, nós estamos representados pela onça pintada, o ticuna pela onça preta. Né? Então, são espíritos dos pajés. Para o Suruipaité, é Mijacunha. Quem é Mijacunha? Mijacunha é um grilo. É um grilo grande, um grilão. Esse é Mijacunha. É o espírito que guia o pajé, que acompanha o pajé no mundo espiritual, no caminho espiritual que ele tem que fazer. Então, assim, cada povo vai representando, vai trabalhando essa espiritualidade. Mas o que acontece com o pajé? O pajé, quando ele não é colocado à margem da sociedade, ele é transformado num pastor. Já se tem pajé pastor. Quem deixou de ser pajé para virar pastor. Aceitou Jesus, acabou. Olha, quando eu vivia no mundo, eu batia tambor. Agora bater maraca é coisa do demônio. Agora bater tambor é coisa do demônio. Aí, sexta-feira, eu estava numa comunidade quilombola. Lá na comunidade quilombola, bater tambor, realizar seus cantos africanos é coisa do demônio. E aí é quando eu estou nas aldeias que eu dou aula, como eu já expliquei para vocês, eu digo coisa do demônio, eu acabar com a cultura do outro. Eu invadir o território do saber do outro, destruir nele o que há de mais importante, a sua
a sua identidade de pertencimento de um povo, porque quando eu deixo de praticar as minhas referências identitárias, eu posso estar reunido numa aldeia, mas não sou uma aldeia, apenas um aglomerado de pessoas que se reúnem, que convivem ali perto. Porque as minhas referências foram perdidas, foram dizimadas. Então eu sou dizimado mesmo estando vivo. Fisicamente vivo. Mas espiritualmente eu fui dizimado na minha sabedoria ancestral. Então é isso que a gente pede para que os pajés permaneçam com as suas referências nas suas aldeias, territorializando seu espaço. Obrigada. Eu, de fato, estou aqui convidado para reagir em cima do trabalho da professora Renilda, está o nome aqui, Renilda Aparecida Costa, com a qual trabalhei muitos anos lá no Sul, também ajudei na orientação da tese dela, e depois também fez pós-doutorado lá conosco. Faço um pouco parte desse projeto. Não vou passar esses slides, eu vou me ater a ler uma pequena narrativa dentro da pesquisa que ela estava realizando. Certo dia, na cidade de Manaus, participei da missa na igreja São Sebastião, que fica localizada na Praça do Lago de São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas. Normalmente essa igreja é concorrida, muito concorrida. Alguns fiéis precisam esperar uma missa terminar para em seguida acompanhar outra, sobretudo nas festas, dia de festa. Naquele dia houve 3 missas, pois era 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Eu, como todos e todas, fiquei aguardando uma missa terminar para participar da próxima. Na frente estava acontecendo o arraial, que é como são denominadas as festas aqui no Amazonas, que acontece na frente das igrejas nos dias de homenagem a um determinado santo. De repente, eu estava no meio daquele aglomerado, um senhor negro se aproximou, de minha idade, chegou próximo de mim e me cochichou no ouvido: entre pelo lado, lá tem uma porta. Ele parecia que estava soprando no meu ouvido, e eu não entendi que era para entrar para ter lugar para outra missa. Mas depois entendi. Fiz o que ele tinha mandado, esperei a missa e não esperei a missa terminar. Entrei pela porta lateral, qual não foi minha surpresa, adeptos de alguns terreiros de Manaus vinham saindo com um andor com Oxóssi, que no sincretismo da religião afro com o catolicismo é São Sebastião. Todos estavam trajando as roupas que são usadas nas cerimônias da religião afro. Fiquei muito fascinado com o que estava vendo. Apesar de já ter visto experiências de diálogo interreligioso no Sul, tanto na experiência de participação na pastoral afro de Lages, como na interação que tive com o grupo de diálogo interreligioso na Unicinos, era a primeira vez que via o povo de santo participar de uma missa católica. Mas minha surpresa foi maior quando uma criança exclamou para sua mãe: os baianos estão passando, mamãe. Essa frase ficou soando no meu ouvido. Aquela criança achava que aquelas pessoas não eram de Manaus. Imediatamente me pus a refletir como, desde a infância, aprendemos a fixar as pessoas em identidade única. Negros e religião afro só seria possível na Bahia, no Rio de Janeiro, e não no Amazonas. O que não era verdade, pois no Amazonas há toda uma rede de terreiros de religião afro, que estavam, naquele momento, representados pela Aratrama, Articulação Amazônica dos Povos e Comunidades Tradicionais de Terreiros de Matriz Africana, que estavam exatamente ali. Saíram da igreja em cortejo
e fizeram uma procissão iniciando na Praça São Sebastião, terminando na quadra da Praça do Congresso. Acompanhei toda a procissão e fui fazer alguns registros fotográficos. Ao final, me apresentei para o senhor que parecia ser uma das lideranças, dizendo que era pesquisadora de religiões de matriz africana, do sul do Brasil, e que tinha interesse em conhecer a dinâmica dessa religião no Amazonas. Ele explicou que fazia 10 anos que pela primeira vez tinha entrado na igreja de São Sebastião. Reafirmou que foram acolhidos muito bem na época, naquele momento, por um frei capuchinho Fulgêncio, que fala... Diz aqui, olha aqui a pesquisa, que faleceu recentemente. Beleza. Quem faleceu foi o outro, né? É amplamente conhecido como as religiões africanas foram o principal baluarte da resistência da cultura negra ao longo de todo o período de escravidão no Brasil e também pós-escravidão. Durante o período de escravidão, uma das estratégias mais conhecidas era de enganar o olhar católico dos patrões, camuflando a simbologia religiosa das origens africanas atrás dos símbolos e imagens das práticas católicas. A partir dessa prática, formou-se também um grande sincretismo de assimilação por algum aspecto de semelhança entre santos católicos e orixás dos panteões africanos. Eu estava no meio de uma manifestação sincrética exemplar. Apesar disso, houve também muita perseguição e demonização dos cultos africanos de parte da própria Igreja Católica ao longo de toda a história do Brasil, sob as mais diferentes formas. Isso, no entanto, mudou fortemente a partir de meados do século XX, sobretudo com o Concílio Vaticano II, com uma maior abertura da Igreja Católica com relação à diversidade religiosa e à liberdade de expressão religiosa. Começou a haver um grande esforço no interior da pastoral da Igreja no sentido de valorizar e assimilar as formas religiosas africanas como importantes valores e práticas inerentes ao povo brasileiro. Organizou-se a Pastoral do Negro, PN, e surgiu a organização dos APNs, Agentes de Pastoral Negro. Isso culminou na campanha da Fraternidade de 1988, focada em cima do combate ao preconceito e à discriminação racial e à valorização da cultura e religião dos negros. Isso é um pequeno trecho dentro de um artigo que ela está escrevendo, e eu gostaria de comentar um pouco que essa iniciativa do Diálogos com o Sagrado, que é uma iniciativa de 2 programas de pós-graduação lá da Universidade Federal do Manaus, de Sociologia e outro da Sociedade e Cultura, ao qual faz parte a professora Danilo, e que é coordenado pela outra professora, a Marilina. É uma iniciativa que me encanta, porque, partindo de uma universidade federal, a preocupação de ajudar uma mobilização dos líderes de religião mais diversificados para, ao mesmo tempo que se estabelece um diálogo de saberes, também fortalecer essas lideranças no sentido de combater as intolerâncias religiosas que vêm se tornando muito fortes lá na região. Então, eu acho muito interessante. Eu vou parar por aqui para dar oportunidade aqui a Querubina continue no seu diálogo de antes. Obrigado. Então, a gente, a partir da fala dos nossos companheiros, a gente percebe o quanto é importante, né, tá trazendo essa questão para a universidade e para a gente tentar romper, né, superar, como diria que a revista, né, superar a intolerância religiosa e todos os tipos de intolerância, né. A gente, nesse momento, a gente abre agora o espaço para perguntas
para intervenções. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta, esteja à vontade, já está vindo. Bom dia a todos, meu nome é Reinaldo, sou estudante de docência de ensino superior da Cândido Mendes, e uma das coisas que ficou um retrato das falas aí é a questão do etnocídio, né? E a pergunta que eu faço em relação à questão dos quilombolas, está aberta aí à mesa, ao companheiro aqui, à companheira lá, sobre a questão da educação e envolvimento dos jovens, né? A gente sabe que as igrejas pentecostais, hoje elas têm uma presença maciça nessas regiões. A Igreja Católica, em contraponto à posição da Igreja neopentecostal, trabalha mais com a relação do bem-estar, com a inserção junto às aldeias, às comunidades ribeirinhas, tentando se contrapor e ao mesmo tempo fortalecendo a relação da sua etnia, da sua voz, da sua identidade cultural. E quando os ticunas buscam a sua fala, a sua origem, a sua identidade, né, no outro contraponto está a juventude que, de alguma maneira, está envolvida com algo, com um sistema de mídia local. Como trabalhar essa ascensão desse jovem, né, na universidade, na troca de saberes, como a universidade, inclusive a católica e a própria universidade pública, pode interagir no ensino religioso, trabalhando as identidades, as diferenças, né? E isso foi inclusive tema agora no STF, sobre a questão da laicidade na escola pública, se você deve falar, como você vai trabalhar a questão cultural, a questão da identidade cultural. Essa pergunta está aberta à mesa. Muito obrigado. Eu li mais um. Bom dia, meu nome é Cauã, sou aqui da PUC-MIG, de Ciências Sociais. Eu queria fazer uma pergunta para o Anderson, que é sobre essa questão do que ele colocou da teoria dentro do tambor de mina, da juremação, porque pensando nessa ideia do diálogo religioso, o próprio orientador dele, o Márcio Goldman, professor lá do Museu Nacional, ele tem um artigo chamado Relação Afro-Indígena, né? Que seria uma fala dos moradores, homogeneizaria essa relação entre o pensamento indígena e as religiões de matriz africana. Então eu queria que ele expôsse mais, que é um trabalho muito interessante dele, que é essa da criatividade do tambor de mina sobre esse tipo de relação, que vai contra muito essa ideia do sincretismo, né, que foi dito agora, porque parece que no sincretismo a adoção das religiões de matriz africana do santo católico parece ser bem explícita, mas o inverso não acontece, né? Você não vê as religiões católicas aderindo aproximando os santos deles das qualidades dos orixás e dos deuses africanos. Então acho complicada essa ideia de sincretismo justamente por essa relação não simétrica entre essa comparação. Então acho interessante o tema desse tipo de relação que não homogeneiza, né, que mantém as diferenças dentro do tambor de mina, que parece que essa ideia que o Anderson colocou da juremação leva para entender essa coisa da diferença como uma graduação, né? Não como um corte, né? Não uma cisão, mas como um tipo de graduação entre as diferenças. Aí eu queria que ele explicasse um pouco mais. Departamento de Ciências Sociais aqui, eu que junto com o Cauã a gente entrou em contato com o Anderson. Eu vou fazer umas perguntas, mas antes eu queria primeiramente pedir imensas desculpas aí ao Anderson, né? Justamente pela violação do horário dele, da fala dele. Queria dizer que a organização do evento passou um horário para ele, que fez ele montar de cima para hora, de uma hora para outra, uma apresentação. O horário que foi passado era de 30 minutos, então ele teve toda a disponibilização de em poucos dias montar essa apresentação, se dispor a vir aqui, né, a compor a mesa. Isso não foi respeitado, eu queria pontuar isso. E ele é um dos únicos, né, se não o único recorte negro dentro dessas palestras que estão acontecendo. Então, ainda mais chama mais atenção para essa violação de horário. Eu acho que isso é extremamente importante, da gente nunca esquecer e nunca deixar passar em branco, assim. A minha pergunta justamente vai muito de encontro a esse debate do sincretismo, né? Queria que ele fosse um pouco mais problematizado pela mesa, justamente porque parece sempre se falar dessa síntese que acontece entre duas religiões, né? Que justamente obscurece um outro lado dessa força, que é geralmente
uma potência muito maior das religiões católicas e da sociedade abrangente incorporar, de se imporem a essas outras religiões que seriam assim, entendidas como mais fracas, né? Os santos orixás e as religiões afro-brasileiras tendo assim, uma capacidade menos potente do que as católicas, que se impõem sobre elas, né? E acabam, de uma série de formas, enfim, formando o sincretismo. Gostaria que isso fosse mais problematizado e que o Anderson, se pudesse, falar mais dessa relação da sua vivência mesmo, da sua infância, né, como você estava contando, com a questão da encantaria, né, desse místico da Amazônia. Obrigado. Bom, são 3 perguntas, né? São 2 direcionadas para o Anderson e a outra mais aberta, né? A primeira. Então, estejam à vontade. Estão começando ali pelo Anderson, ou mais citado. Obrigado pela pergunta. Reinaldo, é muito interessante a tua questão, porque traz uma discussão que está sendo muito cara ultimamente nas próprias ciências sociais, na antropologia também, né, e está sendo puxado por alguns professores, né, principalmente agora do professor do ANB, o professor José Jorge Carvalho, né, que foi um dos precursores da implementação da cota no ANB e que brigou bastante pelas cotas nas universidades públicas, e traz uma discussão muito grande também na universidade agora na questão da pós-graduação. E ultimamente ele está trazendo uma discussão agora muito grande falando sobre encontro de saberes, né, que é justamente como manter esse diálogo, né, com a universidade, com aquilo que sempre foi visto como o outro, né, assim, né, o indígena, o negro, o ribeirinho, o Amazonas, é o campo de pesquisa da universidade, né, com muita riqueza de dados, né, como muito bem falou a nossa amiga. A gente é muito bem visto como corpus para ser estudado, nunca para ser falado, né? A gente não pode falar, porque a gente não sabe falar na universidade, a gente não tem os instrumentos necessários, a gente não tem a ferramenta, não tem a metodologia. Então a gente é traduzido, né? Que é uma coisa horrorosa que a antropologia sempre fez milhares de anos, né? Dentro do seu seio, que é traduzir povos. E aí o meu desafio na pesquisa foi justamente não trazer esse tipo de modelo que a universidade nos ensinou a pensar, né? Eu queria trazer uma cultura que falasse da minha realidade, né, do qual faço parte, daquele espaço dali, mas de uma religião que eu não praticava, que é Umbanda, né, que eu não pratico, né, que eu não sou nativo dessa religião, que é um termo nativo que a antropologia usa bastante, né. Então o desafio foi fazer uma espécie de não uma separação absoluta daquilo, das minhas experiências, né, porque sendo filho de ribeirinho, né, mas nasci na capital, mas meu pai é ribeirinho, que com esse contato todo direto com as encantarias, né, ali presente, e dessas outras encantarias também muito presentes nas próprias religiões afro-brasileiras, né. Como a nossa amiga falou agora há pouco, né, o ser encantado é um ser que não passou pela experiência da morte, né, se transformou em outro corpo, em outro ser, né. E aí, para falar na questão dessa contato que você chamou a atenção, né, dessa troca de saberes como lidar, né, tem umas experiências que a UFOP, que é uma das universidades novas da criação do último governo, né, e o forte da UFOP era direcionado para uma discussão de atender comunidades indígenas, né, da região, né, e os quilombolas, né. E lógico que isso foi uma celebração muito grande da parte da universidade, porque deu oportunidade de incluir, né, pessoas. A inclusão é um discurso muito comprado e vendido pela universidade, né, de aceitar a diferença, né. Só que o problema é esse, né, e eu lembro aqui uma das falas que eu gosto de ler, que é da Silva Rivera Musicanque, né, assim, que trabalha muito isso há muito tempo, desde 1980, falando da questão da inclusão desses novos corpos na universidade, que para ela é muito interessante, que ela diz, né, que a universidade enxerga muito esse movimento numa questão mercadológica dessas pessoas, né, trazendo seres diferentes, aí a universidade vende como uma proposta mercadológica, né, números, mas aí esse número que seria esses corpos diferentes, como indígenas, negros, que estão dentro da universidade, ocupando esses espaços que nunca foi pensado para esses povos, né, para ter uma habilidade, uma possibilidade de se manifestar dentro da universidade e ocupar esse espaço, ela diz assim, essa inclusão ela é higienizada, né? A universidade te dá um banho, né, te embraquece para poder ter no mínimo a oportunidade de ocupar aquele espaço e poder ter um método de falar. E ela isso não é inclusão, isso não é encontro de saberes, isso não é diálogo com o diferente, nunca vai ser. Então a proposta que o professor José Jorge Carvalho traz é justamente esse desafio de como reconhecer essas pessoas vistas como diferentes e que não saberiam falar a linguagem da academia. Aí eu lembro aqui agora a fala inicial da Querubina,
né? A querubina, na proposta do professor José de Carvalho, é uma grande mestra de conta do saber. O que ela falou logo no início, ela fez um desenho incrível, teórico, muito gigantesco. A universidade levaria milhares de anos aqui para discutir, ou então 4 anos no mestrado, mais no doutorado, para fazer o que ela fez em poucos de 5 minutos. Uma sabedoria incrível que a universidade não reconhece. Então, eu trago a proposta do professor José de Carvalho a trazer justamente essa discussão. Olhar para essas mestres e mestres de saberes que estão nessas regiões e não reconhecer apenas, mas vamos legitimar como pessoas sabedoras de teorias e de conhecimento científico tão grande qualquer pessoa que ocupe esse espaço. E reconhecer de que maneira? Principalmente financeira. Se a universidade quer esse diálogo, então ocupa um espaço também onde ela possa a pessoa ser um professor também. E reconhecido como isso também. Não está se falando de tirar a vaga de professor nenhum, não. Está se falando de agregar conhecimento. E esse é o desafio que a universidade tem que passar, eu acho que reconhecer. Cauã, a questão da juremação, que é muito interessante, que é algo maravilhoso que eu encontrei no meu campo, que está me dando a oportunidade de falar. Que é justamente, a juremação é um termo que apareceu nos terreiros afro-religiosos em Santarém, muito falado pelos pais de santos, que é esse momento que seria esse processo de transformação. A transformação é um erro que eu estou falando também aqui, que seria essa aproximação com a comunidade indígena, e os segredos e os saberes da pagelança. Mas é um termo muito legal, pensando muito no trabalho do professor Márcio Goldman, quando ele fala do afro-indígena, que é justamente um termo que a academia erroneamente vem exercitando e tenta fugir, mas não conseguiu como, que é falar de mistura, falar de mestiçagem, falar de sincretismo, que são termos que são muito caros para a própria antropologia e para muitas, principalmente não só para a antropologia, porque ele trata isso como maneira cientificista, mas para esses povos, porque quem está dizendo que é sincretismo, quem está dizendo que é mestiçagem, que é misturado, é a academia, a gente de fora que está categorizando, está apontando. A academia, nós da academia, são muito bons para isso, de apontar, de enquadrar, de classificar, mas ninguém pergunta para ele se realmente ele é sincrético, se aquilo eles estão falando é misturado. Então, esse termo de juremação apareceu como um grande conceito teórico, que explica justamente que aquilo que está chamando de mistura não é mistura. A gente pode estar vendo ali presença de cultura indígena, de preceitos rituais católicos, pagelança, tudo ali presente naquele ritual, e de fora, quem não entende nada, que não conhece, é muito fácil dizer que é misturado, então secretizado. Mas aí eu perguntei ao pai Sandro, que é uma frase genial, que eu estou até analisando muito até agora, e de sabedorias incríveis. Ele falou, eu perguntei, mas pai, isso não é misturado? Ele falou, não. Quem está dizendo que é misturado é você. Aqui o que a gente está trabalhando não tem um problema de lidar com diferentes rituais religiosos. O que eu quero para minha casa é que tenha boas e muitas energias. O importante disso daqui é que cada uma tem uma energia diferente e que essa energia seja boa para manter o axé da casa. Aí isso foi genial, porque o importante que ele foi ali que está, e o perigo também, é saber desse sacerdote, nesse caso religioso como ele, é como lidar com essas diferentes forças. Porque se tem diferentes forças e energias, o principal poder ali, conhecimento que ele tem, que dá esse cargo dele de Pai de Santo, é saber orquestrar essas energias e fazer que a casa se mantenha em pé e com muita boa energia. Isso daí foi uma coisa muito... Existe todo um processo teórico que eu estou construindo para a tese, que eu chamei de escalonamento, que é justamente o modo que é onde mais ou menos a gente consegue ver esses degraus de aproximação com diferentes culturas e que foge dessa mistura, que pode demonstrar em outro momento também, que é bem maior. E eu acho que o João é isso também, que é aquilo que eu falei, essa síntese do secretismo que acaba sempre sendo o erro, e a gente está falando também, eu acho que é um ponto importante nisso, João, a gente está falando de poder, e existe uma hierarquia dentro de um reconhecimento daquilo quando a gente fala de religião no Brasil, para entrar no discurso da laicidade, que também o Reinaldo chamou a atenção. Que o problema não é que se discuta a religião nas escolas públicas agora, o problema é como está sendo dado e quem pode dar. Porque não está se discutindo, não se fala religião, está se impondo, na verdade, um modelo de ensino religioso, que esse que é o perigo maior. E aí eu jogo aqui para a mesa também, a minha pergunta é que como nós, a universidade também, temos culpa nesse sentido, como também a própria Igreja Católica, do qual também eu fui batizado, crismado, está nesse papel também assim, de discutir esses assuntos e não se omitir
né? A gente sabe de todos os potenciais que as igrejas têm, principalmente na Amazônia, né? Os papéis que se desenvolveram na luta de muitas coisas, mas como encarar mais essa também agora que está aparecendo, né? Onde está se dizimando, né, outros corpos, né, e querer implantar, na verdade, gestar outros tipos de conhecimento também, que não está sendo discutido abertamente com a comunidade. Né? E aí vem mais uma questão do poder, né, e do Estado presente também, como antigeóloga isso também. Porque essa perseguição da universidade aos terreiros que a gente está vendo muito aí, não está explicando justamente só um sentido de perseguição religiosa, também uma coisa de poder, de Estado também ausente, presente, e muitos interesses por trás disso também. Desculpa pela demora. Acho que o Anderson está levantando umas chaves muito importantes e eu bato perfeitamente com isso. Há anos a gente está nessa luta na academia. Eu gostaria de fazer uma chave acompanha esse debate do chamado ensino religioso há muitos anos e eu estou alimentando uma convicção que infelizmente o nosso Estado não está suficientemente amadurecido para ser laico. Nós vivemos uma laicidade muito frágil, assim como as religiões não estão suficientemente amadurecidas para viver dentro de um Estado laico. Isso é uma chave. E por isso eu defendo e vou continuar defendendo a ideia de que, assim como, infelizmente, se conseguiu instituir a educação das relações étnico-raciais como uma prática obrigatória em todos os níveis, em todas as escolas, em todos os níveis de ensino, seja público, seja privado, seja o que for, assim também deveria haver uma coisa chamada educação das relações religiosas em todos os níveis nas escolas. Isso sim seria um espaço interessante disso que é o chamado ensino religioso. E o Estado laico tem por obrigação proporcionar a educação das relações das relações religiosas num país que tem uma diversidade religiosa tão grande e que corre permanentemente o risco de sucumbir a intolerâncias religiosas. E aí há uma obrigação do Estado laico, né? Retorna ao início. Infelizmente, o nosso Estado laico está imaturo na sua laicidade e sobretudo, também as religiões estão muito imaturas para viver dentro de um Estado laico. Os outros dois... Eu acredito que a universidade em si, ela não está preparada ainda para lidar com essas coisas. Eu estudava numa universidade federal, da Amazônia, e na minha turma tinha um amigo que era da etnia ticuna, terminou o curso de antropologia, né? E na hora de escrever o seu TCC, ele escreveu na sua língua. O problema é, quem vai ler? Os professores não sabem a língua. E aí começou um debate grandioso dentro do espaço da universidade, né? E ele reclamava para si, dizendo, é a língua que eu sei, a minha língua é esta, né? Então, a minha tradução, naquela síntese que se faz da apresentação do TCC, se eu tenho que fazer uma língua estrangeira, eu vou fazer em português, porque o português é estrangeiro para mim. É a língua estrangeira. Mas qual é a exigência da universidade? Inglês, espanhol, né? Quer dizer, nós estamos lidando com uma coisa básica, mas para ver, a universidade ela não está preparada ainda para lidar com essas coisas, né? Os instrumentos técnicos, formais, inclusive, para lidar com isso, nós ainda não conseguimos dominar. E você pensa numa universidade na Amazônia, em um lugar onde a comunidade indígena de maior expressão é a ticuna, onde existe um curso de letras. Eu acredito que as saídas que nós encontramos para isso são projetos que
nós conseguimos ver que sejam nessas comunidades, que eu considero projetos de resistência, né? Então, quando uma entidade ou a própria organização da comunidade indígena consegue entrar numa mística de recuperar os seus instrumentos sagrados, de recuperar a sua língua, de recuperar os seus ritos, né? E as outras instituições que estão ao redor conseguem dar suporte para isso, nós estamos avançando, quer seja nessa perspectiva do diálogo com culturas, né? E nós estamos dando possibilidade às pessoas de falarem a partir dos seus referenciais culturais, né? Existe de fato uma cultura de silenciamento, né? Houve na Amazônia, com um programa de interiorização da universidade, a universidade se espalhou, acho que aconteceu no Pará, aconteceu no Amazonas, aconteceu em vários lugares da Amazônia, e as universidades chegaram em rincões. Então, o filho do pescador, do pobre, né, do ribeirinho, do caboclo, ele teve a oportunidade de entrar na academia. E isso graças a um programa político que teve no centro do poder do país. Eu acho que o primeiro passo foi dado. Agora o segundo passo é você lutar pela qualidade desse ensino que foi espalhado, porque aí é outro discurso, porque não basta ter apenas universidades espalhadas por aí, né? Mas qual é a qualidade, qual é o tipo de discussão que existe aí, e como essa universidade consegue dialogar com as forças que operam aí, com as matrizes culturais que existem nesses lugares, para não ser também uma coisa acéfala dentro de determinados contextos, né? Uma universidade que fica discutindo o sexo dos anjos, enquanto as situações mais concretas, no caso da região do Alto Solimões, o suicídio ticuna, que está aí, e às vezes os pesquisadores vão lá apenas para utilizar disso como ferramentas para fortalecer o seu conhecimento, mas não tem nenhum tipo de retorno para aquelas comunidades, né? E eu acredito que também a tarefa, e aí o grande desafio para nós é como fazer e que estamos na missão. Veja, a gente estuda antropologia e está aí, e ciências sociais estamos aí, nós somos as forças da missão. Eu, pelo menos no meu caso, eu sou Frei Capuchinho, então não posso negar isso. Mas aí vai o nosso dever, nossa responsabilidade e fidelidade intelectual, né? O que nós estudamos não é para ficar um discurso a mais dentro do nosso discurso religioso, para fortalecer o discurso religioso. O que se estuda é para fortalecer um serviço à vida, que é onde nós estamos, é preciso desconstruir. Agora, não é fácil desconstruir, porque mesmo esse exemplo que a professora Renilda escreve na sua pesquisa da Igreja de São Sebastião em Manaus, gente, não é fácil, os frades tiveram que pagar um alto preço por isso, porque as pessoas estão num momento de intolerância que é muito grande. Então não basta só a liderança religiosa querer dialogar, querer dizer vamos entrar, vamos sentar junto e vamos discutir, porque como é que as pessoas elas digerem isso, né? E aí uma ala não é só igrejas pentecostais, mas também católicos neopentecostais que entram e dizem que é coisa do demônio e que não vale, né? É algo atual, mas é necessário desconstruir, né? A força do enfrentamento, ela é inevitável nesses campos, né? Ou você opta por ir e dizer é importante desconstruir, saber o que você está fazendo em virtude de um objetivo maior, ou então você cede e para porque diz, não, a força que vem contra mim é maior, então é melhor parar, né? Eu só quero aproveitar esse tempo, que já está em cima da hora de uma oficina que eu e Liberto vamos dar, e convidar vocês para um pouco de cultura indígena, de música orgânica, de contação de história, de canto e poesia. E aí a gente vai, na prática, revivendo o que é
essa identidade, essa espiritualidade e essa vivência de ser Amazônia, de ser amazônica. Daqui a pouco, aqui no anfiteatro, todos convidados. Obrigada.